noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes Interior a partir de agora, aqui no TH+, SBT Interior. Vamos falar das coisas do Campeonato Brasileiro, também da Sul-Americana. Tá chegando a hora das oitavas de final que você vai curtir aqui no SBT. E lógico, dentro do nosso programa a gente vai falar muito sobre isso, trazer os personagens de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, os gols da Sul-Americana. Comigo, Weber Lima, para me seguir no Instagram. Obrigado pela galera que tá seguindo, eu tô vendo muita gente daqui da região de Araçatuba, Presidente Prudente, Rio Preto, me seguindo, obrigado, viu? @Weber Lima 10 e Renan Teixeira, meu parceiro, beleza, Renan? Beleza. Boa noite. Seguindo também, aproveitar para agradecer também. Que legal. Renan Oficial 5, Renan Oficial 5 para você seguir o Renan no Instagram. Vamos lá, com o WhatsApp, o pessoal que participa conosco, que manda a sua mensagem no 11 939 100 453. Muito obrigado pelas mensagens que chegam no 11 939 100 453, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão para o nosso programa. A gente está aberto aí a conversar com você e a gente sempre troca uma ideia ali no WhatsApp. Boa. Pelé, vamos falar do que aconteceu ontem lá em Salvador. A gente vai colocar o vídeo da entrada do Maurício, a cotovelada do Maurício, na partida em que o Vitória tomou um atropelo do Palmeiras, depois de expulsões e etc. Então vamos ver a imagem aí, ó. Olha aí, ó. Cotovelo, 5 pontos. O resultado disso daí, 5 pontos no queixo do Kaká. E aí estão falando, não teve gatilho, não teve não sei o quê, não era a intenção do Maurício. O Abel Ferreira vai falar daqui a pouco, com a maior hipocrisia do mundo. Mas é o seguinte, gente, eu vou falar, já falei pro Renan aqui fora do ar. Sabe qual é o maior certificado? Sabe qual é o maior certificado de que o jogador foi maldoso? O que acontece depois do lance, gente. Olha lá, que é uma vergonha, que é uma vergonha. Olha lá, ó. Olha o que o Maurício faz. Ele finge que está sendo agredido. Esse é o certificado de que ele foi maldoso. Ele faz de propósito, ele sabe que ele fez errado. E o que ele faz? Ele simula para fingir que foi agredido. Porque ele sabe que ele tem culpa no cartório, Renan. Ele coloca a mão na costela, o cara nem chegou perto da costela dele, cara. É uma vergonha isso daí, Weber. Mas não é só ele no Palmeiras que tem o costume de fazer isso não, viu? Gustavo Gomes faz direto. Ser maldoso e depois fingir que a falta feia foi em cima dele, né? Que é a atitude do Maurício aí. Weber, quanto a todos os lances polêmicos que tem nesse jogo, o árbitro de campo estava seguindo o mesmo critério. Sim. Certo? Porque aí ele deu, se eu não me engano, amarelo pro Maurício nesse lance, sim, né? Teve outro... e teve um lance no início do jogo, teve um lance no início da partida, em que o Murilo dá uma solada de frente no jogador, se não me engano, no Baralhas, que era para cartão amarelo, mas era muito início de partida. O que o árbitro fez? O senhor Alex Gomes guardou o cartão, não utilizou o cartão, não coibiu desde o início esse tipo de ação. É verdade. Uma vergonha o que aconteceu ontem. É verdade. Daí no lance do Kaká, ele não tinha dado nem a falta. No lance do Kaká, ele não deu nem a falta. Vai mostrar aí. Vamos lá, então. Vai mostrar? Vamos colocar já as imagens aí das expulsões. Sim. O Luan Cândido, tudo bem, o Luan Cândido não deveria ter sido expulso, né? Porque o lance do Kaká não deveria ter acontecido. Aí nós já temos os gols, mas tem os lances antes. Aí são os gols, mas os lances das expulsões. Vamos ver aí. A gente tá vendo aí. Ué, rapaz, mas na lauda tava lá que tinha os lances das expulsões, né? A gente tá vendo aí os gols do Palmeiras, aí o John Arias fazendo o terceiro gol. E depois vamos ver o quarto gol do Sousa. Né? Aí os lances da partida. E hoje não dá nem pra falar muito de jogo, né? Não dá. Com 2 a menos, né? Com 2 a menos não dá pra gente falar do... Expulsos no mesmo lance. De futebol, né? A gente não fica limitado nisso daí, né? Depois do que aconteceu, né? E o Maurício que fez o primeiro gol. Talvez deveria ter sido expulso. Mas o que eu tava falando antes, Weber, é que ele usou praticamente o árbitro de campo. Ele usou o mesmo critério. Quem não usou o mesmo critério foi o árbitro de vídeo. O do VAR.
O que estava lá no ar-condicionado. Vamos lá para as imagens, então, das expulsões. Aí, ó. Mas aí, isso não existe, gente. Ele toca na bola, ó, ele tocou com o joelho na bola. E aí é o seguinte, a intenção do cara, tudo bem. Olha lá, ele toca na bola com o joelho. Não tem como o cara puxar o freio de mão para parar. Ele tocou na bola, tirou. Aí, na sequência, lógico, o carrinho... Foi um carrinho de lado, De lado, um carrinho de lado. Não foi aquele carrinho de frente igual o menino do Inter, o Vitor Gabriel, fez no PEC esses dias aí, que tomou aquela suspensão inédita, né? Foi um carrinho de lado. Olha lá, a bola fica, porque ele toca na bola com o joelho. Exato. É por isso, Weber, que ele é o responsável pelo jogo, mas dentro da partida, no momento do jogo, ele usou praticamente os mesmos critérios. Quem não usou foi o árbitro de vídeo, que ele viu de lupa as que era a favor do Palmeiras para expulsar o jogador do Vitória e não viu do Maurício e não viu o do Murilo. Certo? Então é aí que estão os maiores. Aí do Luan Cândido é burrice. Aí já é falta de inteligência, para não falar outra coisa. É burrice. Porque nos dias de hoje, com câmera em tudo que é lugar, o cara me faz um negócio desse daí mais burrice. De 30 câmeras no estádio, isso aí é burrice, né? Mas isso gerado a partir de uma expulsão que, na minha visão, não deveria ter acontecido. Na minha visão, não deveria ter acontecido. O VAR não deveria ter chamado, o árbitro de vídeo não deveria ter chamado o árbitro principal de campo para revisar um lance completamente interpretativo. Eu poderia achar que a expulsão, o Weber não, é interpretativo e é responsabilidade do árbitro que está em campo. Então, desculpa, para mim não é um lance claro para expulsão, é um carrinho de lado completamente normal. Muita gente falou, Weber, você viu a marca na canela do Arias? Pô, gente, eu saía todo dia do treino com a marca na canela, isso é completamente normal. Futebol é um esporte de contato, ele toca a bola, ele tocou a bola. Depois, o contato é inevitável e completamente normal, mas a intenção dele foi tomar a bola como ele tomou a bola do Arias. Aí na parada da câmera... Aí fica fácil, a gente vai expulsar todo mundo. Não, aí não vai ter jogador dentro do campo. Não tem jogador dentro do campo. Se pegar essa câmera lenta e o frame, a paralisação no momento ali não vai ter jogador em campo. Tinha que parar aí, ó, o frame. Exatamente. Aí. Tinha que dar uma parada no frame aí, o cotovelo no rosto, aí ele levanta o braço. Weber, e antes disso, não dessa... essa é perfeita. Ele tá olhando pro Kaká, ele tá olhando e deixa o cotovelo. Ele não olha pra bola, Renan. O Kaká tá indo disputar a bola, tá indo o tempo todo na bola. Você vê, olha que absurdo, você vê que ele nem olha pra bola, a bola vem por cima dele e pega no ombro, ele não tá nem olhando pra bola, ele tá visando o jogador. A arbitragem brasileira é fraca, é muito ruim. E aí a expulsão, a não expulsão do Maurício, que mudou completamente a partida. Não, mudou o jogo. Porque para fechar o pacote, quem fez o primeiro gol do Palmeiras? Maurício. O Maurício, que não deveria estar em campo. Ô Renan, vamos ouvir o presidente do Vitória, o Fábio Mota, falando sobre os acontecimentos na vitória do Palmeiras 4-0 em Salvador. Eu vi o jogo, ainda bem que o Brasil viu o jogo. Então, o Kaká levou 5 pontos no queixo. 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos jogadores, foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero me vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. E do outro lado, Abel Ferreira falou sobre os lances. Só que você vê aí, ó. Você viu a postura do presidente do Vitória, contando com calma. Quem foi beneficiado, não é porque foram lá e ajudaram o Palmeiras, não, mas foi beneficiado pelos erros da arbitragem. Veja a forma de falar do português Abel Ferreira sobre os mesmos lances. Da disputa de bola do Maurício com o Kaká. E aceito que tenham opinião diferente da minha, que para mim é no limite. Aqui dentro desta sala, se fosse a perguntar a ti e aos teus colegas, 50% diziam sim, 50% diziam não. Então está no limite. E essa decisão depois ficou com o árbitro. E o árbitro decidiu
não dar vermelho e amarelo. Essa é a primeira. A segunda. O Kaká no Arias, que gerou a expulsão do... Há dúvidas? Há dúvidas? Estou perguntando a sua opinião. Não, estou a perguntar se tu tens dúvidas. Tens dúvidas? A minha opinião não importa, Abel, eu não sou comentarista. O que importa é a sua opinião. Que você... Então, mas não há dúvidas. Tu viste o mesmo que eu estou a fazer a pergunta. Há eu não estou falando que tem dúvida. Então, eu vou-te dar a minha opinião. Perfeito. E aceito também controvérsia. Obrigado. Para mim não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, vocês viram a perna dele, não viram? Viram a perna dele, pronto. Para mim não há dúvidas e o árbitro só seguiu a regra. Mas isso é a minha opinião, também aceito que tu ou que colegas teus pensem de maneira diferente. Para mim não há dúvidas absolutamente nenhuma. A segunda, conheces o histórico do Luá Cândido? Conheces o histórico dele? Pois, mas devias conhecer, essa é uma das vossas funções, devias conhecer. Aquele gesto é claro, aquele gesto é muito claro, certo? O árbitro, o que é que o árbitro fez? Podes-me dizer? Expulsou. Seguiu as regras. Claro. É preciso ter coragem, para seguir as regras. Aí, a do Luan Cândido, ele utilizou porque é o óbvio, né? O cara não pode fazer aquele gesto, tá tudo certo. Mas eu gostei do repórter, rapaz. Falou, eu tô aqui, tô te perguntando, eu não tô aqui para discutir. Eu não sou comentarista? Não, e outra coisa, ele falou que não tem dúvida. Lógico que do lance do Arias, a gente tá discutindo isso aqui, Renan. Estamos discutindo. E tudo que o Abel fala, eu respeito muito ele como treinador, competentíssimo, mas tudo que ele fala a respeito de arbitragem eu não ouço. A partir daquele jogo, Palmeiras e São Paulo, estava 2-0 pro São Paulo, pênalti claro pro São Paulo, e ele falou daquele jeito que ele falou, que não tinha intenção, que isso para mim acabou. Eu não ouço mais o Abel sobre arbitragem. Ele não tem o meu respeito quando ele fala sobre arbitragem. Sobre arbitragem. Repito, respeito ele como treinador, e ele foi deselegante, desrespeitoso, perguntando a respeito do Luan Cândido. Você conhece o histórico do Luan Cândido? É o seu dever. Viu? O repórter, que a gente não sei quem que é, ele sabe qual que é o dever dele. E é fazer a pergunta que fez pra você, você tem que respeitar e responder a pergunta dele. Ô, Renan, e o cara pode ter um histórico maravilhoso, como tem o Lucas, do São Paulo? Sim. Fez gesto, pode ter histórico maravilhoso, fez gesto, vai ser expulso. Vai ser expulso. Não tem essa de histórico. Boa. Ó, o seguinte, ó, rápido break, primeiro bloco só de polêmica do Palmeiras. Rápido break, na volta a gente vai falar do Flamengo que tropeçou com o Internacional, o Mirassol, Copa Sul-Americana e muito mais para você aqui no SBT Esportes Interior. Aguarde aí. Voltamos com o SBT Esportes Interior para, no dinamismo, falar de muitas coisas, começando com os gols de Inter e Flamengo. O Inter sai na frente do Flamengo e com o Vitinho, né? O Vitinho faz um gol, né? No bate-rebate ali. O goleiro passa pelo goleiro, mas o Varela ainda tentou tirar de cabeça, passou pelo Rossi. Mas o Varela tentou tirar de cabeça e não conseguiu. A bola explodiu na cabeça do lateral que ontem estava do lado direito, depois jogou no esquerdo, mas não conseguiu. Depois, o gol do Flamengo, jogada do Pedro, bate e rebate dentro da área. O Bruno Henrique tentou simular ali um pênalti, mas a bola sobra para Samuel Lino empatar. Vamos ouvir Leonardo Jardim falando sobre o Flamengo que está tropeçando no Campeonato Brasileiro. Com certeza que os resultados, tudo o que não seja vitória, nos preocupa. Sabemos que será um campeonato extremamente competitivo e nós acreditamos que, com certeza, que estamos sempre dentro do jogo, mas não podemos perder pontos para não criar distâncias para o nosso rival, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão. Não dá, hein? O discurso já tá bem para baixo. Nossa. Né? É um discurso que não pode. O Flamengo disputando o título, Renan, tropeçar com o Internacional que tá lá embaixo na tabela. E ele fala num período da entrevista aí, no momento da entrevista, que o time dele precisa de jogadores com criatividade para quebrar barreiras. Pô, criatividade mais do que o Flamengo, com a Arrascaeta, com tantos craques, ele precisa fazer mais, ele precisa trazer um equilíbrio maior pro Flamengo, que tem sofrido gols todos os jogos. Com o Felipe Luiz não era assim, hein, Leonardo Jardim?
Vamos falar do Mirassol. Eu tô falando, o Mirassol vai escapar, rapaz. Não vai cair o Mirassol. Rafael Guanais foi cirúrgico. Melhorou o time no período da intertemporada, trouxe novos reforços e o Mirassol venceu o Remo por 2-1. Abriu o placar com gol contra do Marlon, do Remo. Marlon, que jogou aqui no Corinthians, jogou também no Ceará, agora tá lá no Remo. Depois o Remo empatou, né, numa infelicidade também. Essa bola ia longe, quer ver? A bola ia longe, ela desvia no lateral, no Reinaldo, se não me engano, né? Reinaldo. Essa bola ia longe. Depois o João Vitor faz o gol da vitória do Mirassol e o Rafael Guanais falou exatamente deste momento de deixar a zona do rebaixamento. Ó, só para vocês terem uma ideia, eles ultrapassaram o Remo, o Vasco, o Grêmio, o Internacional e o Santos, o Mirassol. Vamos lá ouvir Rafael Guanais. E eu acredito que nessa retomada pós-Copa do Mundo a gente vem encontrando um ótimo caminho, principalmente em relação ao quanto alguns têm demonstrado comprometimento com a camisa do Mirassol, com a equipe, com as ideias de jogo, independente do brilhantismo que, eu, para ser sincero, obviamente que eu quero jogar bem sempre, mas esse brilhantismo, eu acredito que eu já fui mais romântico em relação a isso. Hoje eu troco isso aí por determinado ponto de pragmatismo, para que a gente consiga encontrar eficiência e entregar resultados. Graças a Deus, a gente está evoluindo e nesses 3 jogos da retomada a gente consegue fazer 7 pontos em 9 e é um número muito importante para o Campeonato Brasileiro. Foi um aproveitamento espetacular, ultrapassando tantos times. Tem um jogo a menos, é verdade, que é contra o Flamengo no Maracanã, mas dá força, Renan, até para pegar o Grêmio na Copa do Brasil. Sim. E a LDU na Libertadores. É verdade. E o Rafael Guanais pode ficar muito tranquilo, que o time dele não tem nada de pragmático. Apesar de ter vencido o jogo com 2 gols de bola parada, não, é um time que joga, é um time que propõe jogo, é um time que tem ideias e conceitos de jogo muito claro, um padrão de jogo muito claro. Então ele pode ficar muito tranquilo que o time dele não tem nada de pragmático e está no rumo, está no caminho certo para se afastar completamente da zona de rebaixamento. Você sabe que a Copa Sul-Americana é aqui no SBT, então vamos para os gols da competição, começando com a partida do Vasco da Gama, finalzinho de jogo, o Thiago Mendes fez o gol. Olha, eu vou te falar, ele pegou, ainda não pegou do jeito que ele queria na bola, mas acabou marcando o gol da vitória do Vasco. O Vasco avança à próxima fase da competição. E também a gente vai curtir o gol do Bragantino, uma bela jogada, que jogada. O Pedro Henrique faz o gol da vitória do time de Bragança Paulista, que também avança na competição. A gente tá vendo o Mancini comemorando ali, o técnico do time do interior de São Paulo, e o Mancini falou sobre a classificação às 8ª de final da competição. O que muda é a atmosfera do jogo, né? Porque sempre que você enfrenta alguém de fora, você lida com algumas coisas que muitas vezes aqui no Brasil já não existem mais, né? A catimba, aquele jogo amarrado, aquele jogo de muita parte física, enfim. E também você normalmente, jogando diante de uma outra equipe brasileira, você tem uma tendência de saber como que o jogo vai se desenrolar, né? Nós não enfrentamos toda hora o Sporting Cristal, então tem um ou outro jogador que nós não conhecíamos, que você tem que buscar por vídeo e tudo mais, o que não acontece nesse tipo de disputa. Eu tenho certeza que vão ser 2 jogos bem disputados, as 2 equipes se equiparam e, obviamente, a gente vai tentar de todas as formas aí passar também de fase. Olha, o Mancini vem mostrando um bom trabalho. O Bragantino poderia estar melhor se não tomasse aquele gol do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Estaria mais na parte de cima da tabela. O Mancini vem fazendo um bom trabalho no Bragantino. Bragantino joga como Bragantino e Vasco, né? Nas 8ª de final vão jogar a primeira em casa. Bragantino e Atlético Mineiro, Vasco e Olímpia do Paraguai. O Bragantino avança e continua nas competições, Renan. É isso, o trabalho do Mancini é muito bom
e eu posso falar com propriedade, é o treinador que eu mais trabalhei na minha vida, e esse gol do Bragantino, eu sei que é exaustivamente treinado. E desse jogo foi muito bem executado também, você vê a comemoração dele. O Bragantino é um time que vai ser difícil de ser batido esse ano, Weber, tanto na Sul-Americana como em Campeonato Brasileiro, porque é um time muito bem estruturado, sempre muito compacto em todos os momentos do jogo. Um grande trabalho do Mancini junto com o Hever, o ex-zagueiro, que eles fazem um trabalho conjunto ali na equipe técnica do Bragantino. E para fechar o SBT Esportes de hoje, a gente vai falar da seleção brasileira e falar de Carlo Ancelotti. O Ancelotti já retornou à sede da seleção brasileira, né, lá na Barra da Tijuca, começando os seus trabalhos, né, para esse ciclo da seleção brasileira. Todo mundo sabe que o Neymar, na saída, na zona mista, durante a madrugada, depois do jogo da conquista do Santos, da vaga das oitavas de final da Sul-Americana, a gente trouxe aqui a fala do Neymar ontem, ele disse que seleção acabou para ele, que ele não vestirá mais a camisa da seleção brasileira. E o Ancelotti jogou uma pá de cal, realmente acabou a história de Neymar na seleção, o maior goleador com a camisa da seleção canarinho. Vamos ouvir o técnico italiano Carlo Ancelotti falando do fim da história de Neymar e seleção brasileira. Já falei com eles, depois a Copa do Mundo, falei com eles. Quando vamos tomar a decisão definitiva, eu vou falar com ele. Eu não tenho nenhum problema com ninguém. O senhor falou logo depois do jogo ou falou agora, já nessa semana? Agora, no tempo, vou falar com ele. Com alguns, já falei com ele. Ontem, eu acho que Neymar foi muito claro na sua declaração, que se acabou o tempo com a CBF, com a seleção, e isto é um percurso natural da carreira de um jogador, que um dia ou depois se acaba. Olha, eu fiquei com a impressão, Renan, que o Neymar tirou um peso das costas desse italiano. Rapaz, essa declaração do Neymar, sabe quando o cara tira aquele saco de cimento das costas, meu amigo? Para ele encerrar o ciclo do Casemiro, do Danilo, dos goleiros... Ele vai falar sobre isso. É muito fácil. Do Neymar não é tão simples. A gente tá falando do maior artilheiro da história da maior seleção do mundo. Então não seria tão simples assim encerrar esse ciclo. Agora, o Neymar, ele tem que... Neymar, grazie, porque eu não aguentava mais. Vamos ouvir então, ele falando sobre esse ponto interessante e ele afirma, o técnico Carlo Ancelotti afirma que vem aí uma nova geração na seleção. Com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importante, começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo estavam sobre os 30 anos, e fazer mapeio dos novos jogadores que podem entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas possam já ser competitivos para o primeiro objetivo, que é a Copa América em 2028. Temos que ter uma conexão muito forte com a Sub-20, que tem que preparar a Olimpíada. Então, e aí podem sair jogadores para a próxima Copa do Mundo. Aí não tem saída, né? Não tem saída. Ele falou ainda numa possibilidade do Alisson ficar um período, o Marquinhos para ajudar nessa mudança, mas vem aí mudança. Mas é importante na renovação ele ter contato com esses novos jogadores. Está convocando, são 3 jogos amistosos nessa primeira data. Leva o máximo de jogadores possíveis para ele conhecendo, né? O Marquinhos pode ser, o Alisson talvez, mas é importante que ele leve bastante jogadores. Eu gostei dessa fala dele sobre o Sub-20. Tem muitos jogadores ali com 18, 19, 20 anos de muita qualidade, que ele tem que estar observando e levando para ele conhecer de perto. Maravilha, e assim encerramos o SBT Esportes de hoje, Renan. Valeu, um grande abraço. Amanhã estamos juntos para falar muito mais do fim dessa rodada do Campeonato Brasileiro, já projetando o final de semana de Copa do Brasil. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Voltamos amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.